Se você tem um carro que ele não traduz aquilo que você é, você está com o carro errado, na verdade. Fala pessoal, eu sou o Thiago Kifuri, para aqueles que eu ainda não conhecem. Muito prazer, sou do canal Máquina, produzo conteúdo daquele mundo que eu vivo desde que eu me conheço por gente, que é o mundo dos carros e o mundo das máquinas. Quando me perguntam como é que eu comecei a me relacionar com os carros, eu acho que a minha vida inteira ela teve ligação com um carro. Desde a minha infância, todos os meus momentos marcantes, desde que eu me conheço por gente, eles têm alguma ligação com o carro. Viajava muito com meus avós para o interior do Rio de Janeiro, numa cidade super bonitinha que chama Duas Barras, que é a cidade da minha família. E lá eu chegava já com os meus 6, 7 anos de idade, a primeira coisa que eu fazia, eu ia para a oficina da nossa família. Também mais ou menos nessa faixa de idade, eu pedi para minha mãe uma assinatura de revista, de uma revista 4 rodas, assim como presente de aniversário, porque eu queria ver e curtir os carros. E aí, quando eu fiquei um pouco mais velho, eu cheguei naquele momento da faculdade, eu fui fazer direito. Nada a ver com o mundo dos carros. Fiz 2 anos de faculdade e aí eu pensava muito, falava, caramba, eu tenho a faculdade de escolha, né? Eu posso escolher o que eu quero para aquilo que teoricamente vai guiar a minha carreira. E aí eu parei a faculdade e fui fazer um curso técnico de mecânica automobilística no Senai. Foi a época que eu fui melhor em termos de notas da minha vida. Por quê? Porque eu estava trabalhando com aquilo que era a minha paixão. Bom, a minha primeira habilitação foi exatamente, eu dei entrada no dia do meu aniversário, né? Eu fui daqueles que tinha o calendário e ia arriscando os dias para ver quantos dias que faltavam para tirar a carta. E aí eu lembro que nessa época, quando eu tinha 18 anos, eu tinha uma outra paixão e um outro hobby que era o mundo dos cavalos. E eu competia por uma raça que é a quarto de milha, corria os campeonatos de quarto de milha e tal. E eu lembro que eu acho que a primeira coisa que eu fiz naquele momento foi vender o meu cavalo para comprar o meu carro, meu primeiro carro. Foi um Fiesta CLX 1.4, 1996. E aí depois eu morria de vontade de ter, obviamente, um carro turbo. E aí eu fui andar numa Courier 1.4 16 válvulas de um cara que estava vendendo o carro. Eu falei, cara, eu não tenho interesse em comprar o teu carro, eu tenho interesse em andar no teu carro. Você pode me levar para dar uma volta? E aí eu fiquei maluco, obviamente, dei uma volta no carro do cara. Nem era um carro tão forte assim, mas para os padrões que a gente tem hoje, mas já era uma experiência animal. E aí, uns meses depois, assim, esse cara não estava conseguindo vender o carro. Ele falou, você quer comprar o kit turbo que eu tenho nesse carro? Falei, cara, grana para comprar eu não tenho, mas eu tenho um carrinho de controle remoto e um patins. Você aceita? Paraty foi meu segundo carro. Ela era uma GLS 99, então o 99 ele era o 4 portas, né? E ela era numa cor, se não me engano, chamava preto Magic, que era o preto perolizado. Então, putz, era um carro lindo, assim. E naquela época de moleque, você já tem um carro 2.0, assim. Foi um carro que me proporcionou uma experiência bem legal. Quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, eu falei, putz, se eu estou indo para os Estados Unidos, né, eu não vou ter, que nem na época eu tinha 5, 6 carros, eu vou ter um carro. Acho que nada melhor do que andar num carro que represente muito a cultura daqui dos Estados Unidos. E aí quando eu pego dos carros, na minha opinião, mais icônicos da história dos Estados Unidos, para mim tem 2 carros, Mustang e Corvette. E aí eu tive um Mustang na época, foi o meu primeiro carro zero que eu tive na minha vida, foi o Mustang, que em 2016, e aí depois dele eu troquei pelo Corvette, porque eu queria justamente ter a experiência de ter um Corvette, que é um carro que eu tenho até hoje na garagem, que é 2008, e é um carro que é engraçado, porque ele proporciona de fato uma experiência bem diferente do Mustang. Eu acho que a única relação entre eles é que os dois têm 8 cilindros, porque do resto são comportamentos completamente diferentes. Eu teria todos os meus carros de novo, eu falo, se eu ganhasse na Mega Sena hoje, o cara pergunta, mas que carro você ia ter? Um Bugatti Chiron? Eu falo, não, cara, eu acho que a primeira coisa ia ser ir atrás de todos os carros que eu tive, porque cada um marcou uma fase da minha vida e eu tenho um carinho especial. O Gol GLR, GLR é um apelido, né, que eu queria pegar um Gol GL e fazer ele com espírito racing, né, o que eu traria para esse carro para traduzir todas as ideias e as coisas que eu tinha na cabeça. O GLR ele foi assim o primeiro carro de fato bem modificado que eu tive e ele é para mim a minha materialização dos meus sonhos de criança. Então eu comecei com o que para muitas pessoas é o fim. Eu comecei comprando roda e pneu. Depois da segunda fase, fui lá, guardei uma grana, consegui fazer uma suspensão, já pensando em andar com esse carro em pista. Então a gente fez toda a parte de suspensão, freio, e na época eu já montei os 2 bancos concha com os cintos de 6 pontas. Ali eu já tinha
o carro, vamos dizer, todo preparado para receber uma mecânica com maior performance. E aí a gente fez um motor, na época com o Keller, que quando eu me mudei, eu precisei vender todos os meus carros, mas ele eu falei, eu vou segurar até onde der, porque ele é um carro que ele me proporciona uma experiência, me remete a uma fase da minha vida que nenhum outro carro vai conseguir. E assim foi, até que em 2017, o tempo passa rápido, né? 2017, eu falei, vou levar esse carro para os Estados Unidos. E assim começou a nascer a segunda fase do GLR, que foi essa parte da vinda do carro aqui para os Estados Unidos. Se você tem um carro que ele não traduz aquilo que você é, você está com o carro errado na garagem, né? E eu acho que é muito importante. As pessoas têm que fazer aquilo que elas têm vontade, né? Uma das coisas que os Estados Unidos mostrou muito para mim é ver a cultura, por exemplo, que tem do Jeep Wrangler aqui, que a maioria desses carros são utilizados em rua. E qual o problema? Se é aquele carro que você tem vontade, se é aquele carro que te dá vontade de ter e que te põe um sorriso no rosto, é o que você tem que fazer. É o cara que fala, você tem uma Ferrari e você nunca foi para a pista, e daí? Talvez o prazer do cara seja levantar a capa do carro domingo, bater ignição no carro, bater arranque, ouvir aquele ronco e sair para dar uma volta. Quem são as pessoas para questionar os teus sonhos e as tuas vontades? Eu acho que uma das maiores lições que eu tive foi em 2016, que eu estava no Cima Show, e eu tive a oportunidade de conversar com o Sung Kang, que é um ator que fez o Han no Velozes e Furiosos, muito, muito querido aí pelas pessoas, pela figura que ele era no filme. Ele falou, eu tenho uma certeza que por trás de um carro customizado tem um dono apaixonado e tem muito suor. E aquele carro está traduzindo de alguma forma o que aquelas pessoas pensam. E a hora que ele falou aquilo, eu me identifiquei pra caramba. Porque eu falei, isso é a tradução que hoje eu trago como minha assinatura, que é o Dirija o que você ama. Que isso é o mais importante. Do tipo, a vida é curta pra gente ficar questionando qual é o melhor carro. O melhor carro é aquele que te põe o maior sorriso no rosto. Qual